8 horas em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Gente, Campos tem tempo hoje, previsão de tempo chuvoso, só dá uma conferida aqui, porque final de ano havia previsão de chuva para a região, acabou que não choveu, né? Muito pouco, choveu muito pouco aqui na região e a gente segue assim com esse tempo instável para hoje. Neste momento segue nublado. Não, pensei que tinha sol aqui, não. Segue nublado, com 24 graus aqui no centro e a máxima para hoje é de 29 graus. Há um alerta aqui da Defesa Civil e do Instituto, né, de previsão do tempo, né, o IMET, mas ele é sempre renovado por volta de 11 horas, então está com alerta de chuva forte. Eu quero acreditar que seja referente a ontem ainda, eles devem atualizá-lo daqui a pouco, às 11 horas da manhã, mas existe aqui, logo quando você já acessa aí o portal, tem um alerta de chuva forte para a região norte do estado do Rio de Janeiro para hoje. São 8 horas e 1 minuto. Programa que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje tem Rodrigo Gonçalves da bancada e estamos conversando com a Cíntia Sardinha, Eduardo Maciel, que é vice-presidente da Associação Meninos de Ouro. Meu caro Rodrigo, peço a você para a gentileza de abrir esse bloco. Assim, só para contextualizar para quem está em casa, né, a gente tem recebido nos últimos dias aqui algumas das 13 OSCs que recebem, né, recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, né, que são recursos disponibilizados para que elas possam prestar serviços às crianças em situação de vulnerabilidade, de risco, né? E a gente está falando hoje da Meninos de Ouro, que começou há 18 anos inicialmente ofertando aulinhas de futebol, e isso foi ganhando proporção dentro da comunidade do Parque Prazeres, e hoje a instituição, né, ela faz parte dessas instituições que recebem recursos do Fundo da Infância e Juventude, que também, né, recebe aporte da Prefeitura de Campos, não só da Prefeitura de Campos, mas principalmente da Prefeitura de Campos. E a Meninos de Ouro esteve representado, inclusive, pela Cíntia na audiência pública que aconteceu na CDL na semana passada. Só lembrando que para que se tenha votação da lei orçamentária anual é necessário que ocorra a audiência pública. E aí a Comissão de Participação Legislativa da Câmara entrou com um pedido para que essa audiência fosse realizada. O presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, não marcou essa audiência na Câmara, e aí então, através de uma publicação do Diário Oficial, o prefeito seguiu os trâmites aí considerados pela equipe dele como legais, né, e marcou essa audiência pública e contou com a participação então de instituições. A gente tem ouvido essas instituições também entender o trabalho delas, falar da importância delas, né, e também dessa questão desse clima de insegurança em relação à lei orçamentária anual. É bom deixar claro que a gente já ouviu aqui o representante, por exemplo, do grupo dos Bacelar, o Erin Naim, falando que essas instituições não vão ser prejudicadas porque elas teriam a garantia de receber por meio do 12º o mesmo que elas recebiam anteriormente, e que caso houvesse necessidade, né, tivesse necessidade de suplementar algum recurso para essas instituições, que todos os vereadores estariam à disposição para votar isso. O que a gente vem levantando aqui no programa é a questão da insegurança que isso traz, e aí a gente não quer culpar se é um lado, se é outro, se é os vereadores de oposição que estão errados, se é o prefeito e sua equipe que está errado, se a LOAS está certa, se a LOAS está errado, até mesmo porque alguns pleitos colocados pela oposição em relação à lei orçamentária anual são justos em relação a bolsa universitária, em relação a outros recursos que são considerados pequenos, como, por exemplo, o fundo da qualificação e emprego. Eles consideram que o valor colocado para esse fundo é muito pequeno. Então, assim, são pleitos que são colocados, mas que poderiam, segundo os governistas, ser colocados na tribuna da Câmara, e que emendas fossem apresentadas e que essas emendas, então, né, pudessem ser debatidas, e aí, se a maioria achasse que tem que ser mantida ou tem que ser derrubada, que a população fizesse esse julgamento, né? Então fica aí nesse impasse. Hoje, como eu falei mais cedo, tem sessão na Câmara, a gente não sabendo como vai repercutir essa audiência que aconteceu
na CDL. O Marquinhos Bacelar já disse que não considera essa audiência pública para meios para votação da LOA, né? Ele considera como se fosse uma reunião, mas a gente não sabe também como que vai ser daqui para frente. De fato é que só quem pode pautar a lei orçamentária anual para ser votado é a presidência da casa, e por enquanto, pelo menos até a última informação que a gente teve na semana passada, não há previsão que essa LOA seja votada. E é esse clima de segurança que vem preocupando essas instituições, porque como a Naira colocou aqui, por exemplo, da APAP, o contrato delas era assinado até dia 31 de dezembro. Então elas entram em 2024 sem esse contrato, apesar de terem feito todos os trâmites para garantir a permanência e a manutenção dessa verba, né, desses recursos que são públicos, e também vem, né, de multas judiciais, vem de doações de instituições privadas, né, mas a parte hoje que sustenta essas instituições vem desses recursos do município. A gente, por exemplo, percebeu que a BEM Faz Bem, que é lá de Goitacazuraí, que tem uma dependência muito pequena desse recurso, né? Ela até colocou aqui, né, para a gente que mesmo que esses recursos não viessem, né, por algum motivo agora, eles conseguiriam se manter, eles têm uma certa autonomia nesse sentido. Diferente, por exemplo, da Meninos de Ouro, né, que a Raquel faz esse trabalho lá com vários parceiros. Eu estava olhando, dando uma olhadinha no Instagram aqui durante o intervalo, a quantidade de parceiros que ela tem para manter, porque as pessoas acham que só o recurso da prefeitura daria, né, mas não é assim, gente, né? Ou seja, esse é só um aporte para você ofertar um melhor atendimento a outras, ter uma segurança em ofertar esse trabalho, né? Mas eu vi aqui que vocês têm vários parceiros, né? Ou seja, várias pessoas da própria comunidade que ajudam com as rifas, com sorteios, doando alimento para as festas de fim de ano, doando às vezes transporte para trazer para o teatro, as crianças muitas vezes. Eu vi aqui que o pessoal também de um projeto muito bacana que a gente já recebeu aqui no programa, inclusive, que é o pessoal do projeto de Coração Aberto, né? Que também desenvolve um trabalho muito bacana aqui na cidade. Eles, por exemplo, levaram essas crianças para curtir um dia de piscina, e aí pediram ajuda até para comprar roupa de banho, que uma dessas crianças nunca foi à piscina, né? Então nem roupa de banho tem. Então, assim, é uma corrente que se cria, né, de apoio, de suporte, que é importante. Não é só o poder público tem sim essa obrigação também, mas é a toda a comunidade, né? Então, quando a gente traz a Meninos de Ouro aqui para mostrar o trabalho que é desenvolvido, a importância, olha como a Cíntia falou para a gente no primeiro bloco, né? Ou seja, hoje lá, através de parceria, eles conseguiram um neuropediatra, que é uma coisa difícil de encontrar hoje, até mesmo, né, no atendimento particular, como você colocou, e eles conseguiram um neuropediatra para fazer um trabalho diferenciado, com um valor diferenciado para atender essas famílias. Então isso mostra a importância de estar todo mundo sempre abraçando projetos e iniciativas como essa da Meninos de Ouro. E aí eu queria que a Cíntia falasse, um pouquinho sobre essa insegurança, né? Porque vocês entram em 2024 sem saber de fato como vai ser, porque vocês fizeram todos os trâmites para poder se manter, né? Vocês entraram em 2023, né? Vocês até então não eram atendidos. Aí vocês passaram a atender em 2023 com esses recursos. Agora vocês entram em 2024 sem ter a certeza de como vai ser, né? Porque houve até um aumento na per capita para que vocês possam receber um pouco mais, né? Vocês estavam até planejando até a possibilidade de abrir novas vagas, mas a partir dessa insegurança vocês têm que brecar, né? Como é que fica o trabalho da equipe, como fica tudo? A gente fica meio estagnado, né? Como você falou, tem que brecar, porque a insegurança tomou conta. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Então, é realmente o que fazer, porque são compromissos que a gente assume com funcionários, aluguel, né, luz, água, e tudo que é ofertado para as crianças, né, nível de alimentação. Então, a gente fica... Como é que a gente vai ficar? A cabeça agora fica quente, perde realmente o sono, como eu falei. Preocupados, muito preocupados com isso, né? Uhum. Então, foi essa fala que eu levei na semana passada, lá na audiência pública, e repito aqui, essa questão da insegurança mesmo, do medo, a palavra é essa. O que a gente vai fazer? Fechar as portas? Vai buscar recurso aonde? Porque você viu que tem, né, no Instagram, que a gente realmente tem alguns suportes, mas o que realmente financia, hoje a nossa realidade é essa, a verba que a gente recebe. Né? E aí vocês, por exemplo, chegou o fim de ano, né? Acabou o ano lá, vocês receberam referente àquele ano. Aí agora, para começar, já começaram as atividades desse ano, por exemplo? Já.
Já. Começamos hoje, né? Uhum. Já estamos iniciando hoje. Deu essa parada só de ano novo. Já, a equipe daqui a pouco está chegando lá. Foi só segunda, né? Porque sexta funcionou. Sexta-feira passada funcionou. Não, aí teve recesso. Eles fizeram recesso. Tá, o recesso normal de fim de ano. Tá. Mas a equipe já está lá, a equipe nova já está lá, já foram feitos todos os trâmites, né? Porque essas equipes, elas precisam estar, para poder vocês receberem também os recursos, elas precisam estar totalmente... vocês precisam montar uma equipe específica, né? Sim. Ou seja, quando vocês apresentam o projeto, olha, nós vamos para 2024, nós vamos ofertar aula de jiu-jitsu, música, desenho, e você já tem que montar uma equipe... Já vai toda a proposta. Toda a proposta de trabalho e os profissionais que, né? Aí você já tem que mostrar para ela, eu vou trabalhar com esses profissionais, e aí vocês têm que fazer toda a parte burocrática de contratação desses profissionais. Toda já foi feita. Uhum. Já foi feito. Isso já foi feito. Já, alguns não ficaram, admitimos novos, e a equipe já está composta, toda a equipe já está composta, e também precisam, as crianças precisam estar matriculadas, e as crianças já estão, né? Todo esse projeto que o Rodrigo falou, isso já foi apresentado à prefeitura no ano passado. Sim, existe um tempo para, como se fosse uma licitação. É tipo edital. Isso, tipo edital. Mas aí, sim, aí daí a prefeitura aprovou, sancionou, beleza, lá autorizou, mas com o impasse da LOA, isso zera, isso vocês vão ter que refazer, porque na verdade o que ocorre? Em 2019, eu citava aqui, só para a gente tentar entender, porque como é que as pessoas estão, às vezes, comentando sem saber, e a gente fica tentando levar essa luz aí na escuridão. 2019, a LOA foi aprovada no dia 14 de janeiro. Foram 14 dias também, só do ano novo, daquela época, de preocupação, naturalmente, de todas as entidades. Então, mas porque ela colocou, porque não eram 12 meses, eram 10 meses. Então... Mas havia, então, perfeito, Rodrigo, era também 10 meses, chegou a ter tempo aí de 10 meses. Mas havia um impasse, sim. Só que não havia dois extremos como nós temos hoje. Um, que é o prefeito alegando que vai levar até as últimas consequências na justiça, para que se vote, a Câmara vote a LOA, e a outra é o presidente da Câmara falando que não vai colocar em pauta enquanto o prefeito não sentar para dialogar. Então, quer dizer, parece que a coisa não vai dar uma liga, não vai dar conversa, não vai ter uma paz aí, um acerto tranquilo. Isso parece que vai realmente ir até os extremos. E esse ano também... Como 2019 também era ano eleitoral, né? Já era 2019 para 2020, né? Foi a de 2020. Então, assim, como é que fica essa situação? É isso que a gente quer entender exatamente nesses pormenores. Daí você apresentou tudo, aí agora está valendo aquele que você apresentou, ou depende da aprovação da LOA para poder... porque você já contratou o pessoal. Tem garantia que vai receber o repasse esse mês? Não temos essa garantia. E com relação à documentação que você falou, eu acredito que permaneça, porque nós não tivemos nenhuma informação de que precisaríamos fazer todo o processo novamente. Então, acredito que permaneça, sim. O que fica realmente no impasse é a questão do recebimento, né? A questão da verba, que cria esse desconforto da gente estar ali trabalhando todos os dias sem saber como é que vai ser no final do mês para essas pessoas que precisam receber, e durante esse mês e os próximos meses com as crianças, né? De tudo que a gente oferta para eles, né? E eu falo até nível de alimentação mesmo, e dos outros compromissos que eu coloquei aqui, aluguel, água, luz, internet, né? E que o apoio que a gente tem fora da verba não é suficiente para a gente cumprir com todos esses compromissos. Então, realmente, a gente fica numa situação muito insegura, uma situação de medo. Não dá para saber, realmente, tipo assim, né? A gente torce para que realmente não façam dessas instituições algo que, né? Ou seja, vire briga política e essas instituições ficam à deriva. E para isso, a gente é bom ressaltar que o Ministério Público já abriu um inquérito civil público para poder investigar, porque a gente está falando de criança e adolescente, as coisas são mais rigorosas ainda. Existe também uma ação movida pelo Conselho Municipal de Defesa e Proteção do Direito das Crianças e do Adolescente,
que está na vara da infância e juventude, que a gente tem tentado acompanhar, mas inclusive está em segredo de justiça, né, por se tratar, quando é processo que envolve criança e adolescente, elas ficam em segredo de justiça, né? Então a gente não conseguiu saber ainda, já pediu para saber se tem novidades em relação a isso, porque por óbvio a gente sabe que tanto o Ministério Público, a Promotoria da Infância e Juventude, quanto a vara da Infância e Juventude não vão permitir, né, que essas instituições fiquem sem saber, porque é um trabalho muito importante. E a gente está falando específico sobre essas instituições, mas tem várias outras questões também que precisam ser colocadas em discussão. Aí a gente vê, mas o prefeito vai ter quase 250 milhões de duodécimo para poder administrar. Né? Não é que com a não aprovação do orçamento o prefeito não teria dinheiro. Mas aí como é que é isso? De que forma existe toda uma responsabilidade fiscal? Existe uma responsabilidade. De que forma isso vai ser aplicado? O que a gente vem colocando é essa insegurança, né? Porque você falou, as pessoas começaram a trabalhar. E no final do mês, vocês têm certeza que vocês vão receber isso? Como que vocês fazem agora? Compra com fornecedor, e aí, às vezes, para comprar com fornecedor, parcela, como é que vai ser? Vai poder comprar? Aí vai ter que ficar comprando, porque às vezes vocês, né, comprem uma quantidade maior, justamente para ter um desconto maior. Já não pode comprar essa quantidade maior, porque não sabe se... Né, se vai ter condição de cumprir com o pagamento. Com o pagamento. Então, assim, são várias situações que colocam vocês numa situação realmente de insegurança. E não dá para trabalhar com criança e adolescente dessa forma, né? Não dá para saber. E aí também tem a responsabilidade com aquelas pessoas que foram contratadas também, sim, né? A gente tem que saber onde está pisando, né? Para dar todos os passos que a gente já tem. E agora, e vocês começaram o ano, né? Tem alguma reunião do Conselho prevista, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente? Vocês foram convidados para alguma reunião até para poder esclarecer isso? Vocês vão buscar saber essa informação, independente da LOA, vocês precisam ter, de uma certa forma, um direcionamento. Olha, mesmo que não consigam pagar nesse primeiro momento com o aumento da per capita, porque vocês tiveram um aumento, não é isso? Sim. Explica o que é esse aumento de per capita para as pessoas entenderem. Foi aquilo que eu te falei. A Raquel está muito mais por dentro que isso, né? Mas é um valor a mais por criança. Né? Sim. Entendi. Pagava tanto por cada criança, e aí vocês ganharam um reajuste para poder dar mais tranquilidade a vocês. Vou dizer assim, conseguir melhorar o atendimento ou atender um pouco mais. Um pouco mais, entendi. E aí, também vocês não sabem se essa per capita viria nesse pagamento se for referente ao do ano passado. Né? Hoje a gente não sabe de nada. Nogueira, a gente depois, com relação à audiência que você falou, quando teve a votação da LOA em 2019, até bom a gente ver se a audiência pública também não aconteceu antes ou se ela aconteceu, né? Porque vamos pesquisar. Porque depois é bom a gente ver isso, porque o que vem sendo colocado que não foi discutido com a sociedade todos esses impasses que existem na LOA, né? Como foi colocado. Mas em algum momento também vocês foram procurados para saber, até por outras pessoas, como é que vai ficar a situação de vocês, o que vocês querem, vocês foram à Câmara, vocês pretendem ir à Câmara, pretendem buscar algum vereador, alguém que possa dar essa orientação a vocês? Até o momento não, a gente fica mesmo aguardando as notícias, né? Acompanhando, e uma instituição conversando com a outra. Né, vocês entre vocês, isso. Né? Porque essa insegurança dominou todo mundo, sim, né? E aí, vocês começaram agora as atividades, né? E esse período agora o que é? De rematrícula ou já começa mesmo com as aulas? Como é que é? Já começa com as aulas, né? Já começa? Já começa, as crianças já voltam para o projeto, isso. Né? E aí, mesmo durante o verão, eles participam de várias atividades. Exatamente, mesmo durante o verão. Eles entram de férias escolares, mas ali a gente continua. Até porque como é que eu posso falar? É um paralelo para a gente receber, né? A criança tem que estar ali sendo assistida para que se receba. Entendi. A verba daquele mês. E aí, e ali com tudo, com alimentação, com todo esse suporte. E acho que é até um período mais importante, né? Porque como eles não estão tendo aula, exatamente, né? Já é menos uma assistência que eles têm nessa questão da escola, né? Principalmente da alimentação, como você falou, exatamente, da segurança alimentar, que é algo que vocês trabalham, né? Vocês... porque... ofertar, claro, né, educação, cultura e esporte, mas é isso, né, dá o básico às vezes que falta, né, que é a alimentação, né? Sim. Vocês ali fazem isso, né? Sim, fazemos isso. A gente tem o acompanhamento com o nutricionista. A nutricionista tem a equipe dela que monta todo o cardápio. Né? E eles recebem tudo.
E quem quiser conhecer a instituição, você falou que, né, que pode visitar, né, tem o Instagram também, você quer divulgar aí para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho? Isso, é o Associação Esportiva Meninos de Ouro, né? E nós está situado ali na rua de Djalma Lima, número 100, no Parque Prazeres. E serão todos muito bem-vindos. Né? Porque, como você falou, Rodrigo, às vezes a gente espera muito do poder público e coloca que essa é uma questão muitas pessoas falam isso, né? Quem tem que fazer é o poder público. Mas se toda a comunidade, se toda a sociedade se unir, com certeza a gente pode desenvolver um trabalho ainda mais rico do que a gente já oferece. Ó, gente, quem quiser achar Meninos de Ouro pode botar Meninos de Ouro lá no Instagram que vai achar, mas também pode ser Meninos, no final com um S a mais, no caso Meninos com 2 S no fim, de Ouro é o endereço, @Meninos de Ouro é o endereço aí, lá você pode conhecer, inclusive tem lá, quem quiser fazer sua contribuição com o parceiro, tem o Pix lá para que as pessoas possam fazer sua ajuda, né? Como a gente falou, existe esse suporte que é dado, né, através dos recursos da prefeitura, mas claro que eles não são suficientes para atender a toda demanda. Então, quem quiser aí contribuir, pode contribuir, né? Quem quiser também se tornar voluntário, parceiro, oferecer uma palestra, oferecer algum tipo de atendimento, pode chegar para perto, né, Cíntia? Pode sim, com certeza. Que vocês vão estar lá de portas abertas. Eu vi aqui que teve até um sorteio da camisa do melhor. A camisa do Flamengo foi sorteada lá para quem seguisse o Instagram, para quem desse seu apoio. E aí teve o sorteio. Eu vi que a Raquel aqui até fez o sorteio. Reclamou da camisa do Flamengo. É o que? Ela não eu recebi lá, a Raquel Vascaína. Parceira. Entendi. Até no time a Raquel é minha parceira. Você viu? E aí sortearam. Eu vi também lá no Instagram que tem, né, as crianças sendo levadas ao teatro, né, como a gente falou. É muito importante tirar eles também daquele convívio ali, né? Porque muitas vezes o projeto ele tá ali, mas ele é justamente para ampliar isso, né? Então eles participam de competições fora, você leva para o teatro. Como é que é essa oportunidade deles de sair da comunidade? A gente costuma dizer, né, o ser humano, existe essa frase, que o ser humano ele é fruto do ambiente, né? É fruto do meio. Então, se ele está num local assim, de vulnerabilidade, vamos dizer, ele não vai ser nada na vida, ele não vai ter oportunidades, mas a gente está ali para mostrar que não, que, né, tem portas abertas para eles que podem tirar da vulnerabilidade e das dificuldades, desse tipo de dificuldade, né? Então a gente mostra o outro lado da vida para eles. Ó, vocês estão aqui não tem, mas existem lugares que tem e vocês podem acessar. Sim. Vocês têm esse direito. Então eles vão ao teatro, eles vão à piscina, eles vão ao cinema, tudo assim ofertado com parcerias. Né? Sobre a audiência pública para a votação da LOA de 2020, que só aconteceu em janeiro de 2020, houve uma audiência pública na Câmara no dia 21 de outubro de 2019. Mas foi sobre a LOA ou LDO? LOA. Ó, só para conferir, está aqui no portal Folha 1, rapidamente, o presidente era Fred Machado, está aqui, inclusive na imagem. Vamos lá. A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes realizou audiência pública nesta segunda-feira, dia 21, isso 2019, tá? De outubro, para discussão da Lei Orçamentária Anual para 2020, LOA 2020, apresentado pela Secretaria de Transparência e Controle, iniciando a audiência, o presidente da Câmara, Fred Machado, leu o aviso público, tal, e por aí vai. Então, por que acontece? É o que vem sendo questionado, inclusive, pelos governistas. É que existe prazos legais para a realização dos trâmites para votação, né? E aqui, ó, e na matéria, inclusive, perdão, Rodrigo, te interromper, tem bem esclarecido aqui, ó, LOA 2020, despesas por função, saúde, educação, administração, previdência, encargo, legislativo, todos os valores estão aqui, somando um total de 1.985.340.000 daquela época. E esse ano ela está em 2,7 bilhões, né? Ou seja, 1 bilhão a mais quase. 1 bilhão quase. Mais do que estava nessa anterior. Então, de 2020. Só lembrando, então, que é isso, né? Que vem sendo questionado todo esse trâmite também. Ou seja,
a LOA teria chegado em agosto, aí por que não foi feita a audiência? Porque a audiência é a oportunidade justamente para se discutir todas essas questões que vêm sendo colocadas, né? É quando a população, a sociedade vai e discute, né? Então, é recurso insuficiente para o fundo da qualificação e emprego? É falta de bolsa universitária? Então, é nesse momento da audiência pública que se discute essas questões e aí, né, depois coloca em votação com as emendas que são apresentadas. Então, o que vem preocupando é que nem esses trâmites que deveriam ocorrer dentro de um prazo, segundo os governistas, ocorreu. E aí só aumenta essa insegurança, né? Ou seja, então hoje a gente volta com a sessão na Câmara normalmente, né? E aí a gente espera que, né, tenha algum tipo de sinalização de como vai ficar daqui para frente, né? Mas o que não pode é realmente criar esse momento de insegurança. E a gente fala em segurança, não é só por parte do fato da Câmara não ter votado a LOA, mas também por parte do município de também não, às vezes, orientar essas instituições de como vai ser daqui para frente se a LOA não for votar. O prefeito... porque é um fato novo, nunca aconteceu. Se o prefeito falou, não vamos... Não, aconteceu sim. Eu volto a falar, perdão de te interromper novamente. Tentando acrescentar uma informação. Aconteceu o atraso em 2020, até 14 de janeiro. Sim, mas a realidade era a mesma? Mas não é esse mesmo extremismo que a gente tem hoje. Um de um lado, um do outro, esticando cada vez mais a corda. E eu acho, na minha opinião, realmente sim. Que vai partir realmente ou do Ministério Público ou da própria Justiça o fato de definir, né, como vai ficar essas instituições, porque vocês não podem ficar nessa insegurança. Eu acredito que agora, depois desse período de recesso, né, vem alguma definição nesse sentido, né? O inquérito aberto pelo Ministério Público deve ter seu desenrolado, mesmo porque a promotora Anic pediu mais documentos, tanto à Câmara quanto à Prefeitura, né, porque, como a gente disse, tanto o Ministério Público quanto a Vara da Infância e Juventude, eles, né, têm que atuar com imparcialidade, né, mas, acima de tudo, para garantir o direito dessas associações. Então, eu acredito que vai, a partir, né, do posicionamento do Judiciário, a gente vai ter a certeza de como vai ficar, né, essas instituições, os benefícios que elas precisam receber. Existe possibilidade, vocês já pensaram nisso? Ou nem pensaram nisso? Estão crentes que a coisa vai ser resolvida aí, né, de uma hora para outra. O brasileiro é otimista, ele não perde a esperança nunca, a gente não pode perder. Mas existe algum plano B, por exemplo? Tipo, sem prefeitura, sem poder público, a gente continua tocando dessa forma, de tal forma, existe? No caso da Meninos de Ouro, a gente não tem esse plano B, justamente pelo que eu falei. Nós somos 100% financiados pelo CNPDCA. A gente depende dessa verba. Então, nós não temos o plano B. Não temos. A gente é só o CNPDCA que realmente segura a gente lá. Só essa verba. As despesas maiores, né? Sim. Sim. A gente tem esses suportes, né, que o Rodrigo viu ali no Instagram, que para a gente é muito importante, a gente espera que... Mas isso é complementação, né? Mas isso é complementação. Né? É diferente, por exemplo, da Bem Faz Bem, que a gente recebeu aqui, né? Que falou que tem um trabalho totalmente profissional em relação a essa questão. Assim, lá, hoje, né? Hoje, dia 2, estaria normalmente. Porque já recebeu recursos de várias instituições, Itaú e vários outros, né? Que vocês, provavelmente é um processo também que vocês vão, vão avançar, né? A gente tem buscado também, né? Se informar e participar desses editais, desses processos aí, mas é uma questão a longo prazo e que nesse momento, como a gente não tem, a gente permanece na insegurança. Tá certo, é difícil mesmo. E olha, gente, quem quiser conhecer... Posso só colocar mais uma questão? Quanto aos assistidos, aos alunos, enfim, tem alguma... comunicado para eles? Continua indo tudo normal? Como é que vai ser isso? Eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, hoje já está todo mundo lá, está funcionando normal a instituição. Vai funcionar normal, não tem nenhum comunicado para os pais, para os alunos, não. Segue na esperança disso ser resolvido. Sim, segue com essa expectativa de que tudo vai se resolver. Né? Até mesmo porque se eles pararem, eles não recebem esse mês, então eles têm que trabalhar para poder receber. Sim. Então, o atendimento às crianças vai estar mantido. Né? E aí é torcer para que no final do mês sejam honrados esses compromissos para que em fevereiro
as atividades não têm que ser suspensas, né? Porque é. se até o final do mês eles não tiverem a garantia que eles vão poder receber, eles não tem como iniciar um próximo mês, né, nessa insegurança, né, acumulando dívida e acima de tudo, né? Porque você está falando de uma equipe também que está lá, que teve a carteira assinada, que tem encargos trabalhistas, que tem todas as questões que essas pessoas precisam também ter essa segurança, né? Os próprios funcionários, né? E a gente está falando da Meninos de Ouro, que atende aí 60 crianças e talvez tenha uma equipe um pouco menor, mas você imagina essas outras instituições que têm equipes gigantescas, que atende 300, 400 crianças, né? Então, assim, é muito complicado. E aí, é o que a gente está falando, né? Realmente essas instituições, elas não podem ficar nessa insegurança. E aí a gente não está culpando se é problema... porque a presidência da Câmara não botou a LOA. Porque o governo pode trabalhar com duodécimo e pagar as instituições. São as questões que são colocadas. Mas, e aí? Como que vai ser? Como é que vai ser? Entendeu? Acho que depois a gente pode até trazer aqui, convidar o próprio Leão, que é o presidente do conselho, até para ele poder falar assim, mas como vai ser? Alguma orientação técnica, precisa acho que deve ser. Ou até o mesmo perfeito. Renato Gonçalves estiver ouvindo a gente, depois o Renato sabe, se o Renato souber, né, que ele representa o coordenador do fórum dos direitos da criança e do adolescente, mas e aí, como vai ser? Se não for votado, vai poder? Já conversaram com o prefeito vai poder pagar com base no que pagou no ano passado? Vai poder pagar? Quando vai pagar? Vai ser no final do mês? Não vai ser no final do mês? Essas instituições, elas precisam ter uma segurança. Talvez, né, como eu falei, venha até a partir do Ministério Público, que não vai deixar correr solto também. Né? A gente sabe disso. Né? No momento que o Ministério Público foi informado, que a promotora ANIC foi informada, né, que é da Promotoria da Infância e Juventude, foi informado que havia esse risco às instituições, de imediato ela abriu esse inquérito civil. Né? E também foi aberta uma ação na Justiça, na Vara da Infância e Juventude, foi pedido até um pedido de tutela, foi feito até um pedido de tutela antecipada para que, né, o juiz desse uma liminar determinando que a votação pudesse ocorrer o quanto antes, mas aí o juiz entendeu que não era o caso, né, que precisava ser analisado isso de forma mais detalhada antes de ter qualquer decisão, e isso, inclusive, tem recurso já no Tribunal de Justiça. Então, o caso já está no Tribunal de Justiça também, onde essa ação, como eu falei, está em segredo de justiça, porque quando se trata de crianças e adolescentes, não pode aí, né, ter... O processo acaba sendo, como se diz, com segredo de justiça, né? Então a gente vai continuar acompanhando para ver, né, Nogueira? Porque quem sabe hoje, né, não venha algum posicionamento na Câmara. Mas o que Quais são os dias de sessão na Câmara? Terça e quarta. Terça e quarta. Hoje é terça e não segunda, conforme nós estamos pensando aqui desde cedo. Não, eu tô brincando, é só pensamento meu, que a gente fica com a impressão de que hoje é segunda, não. Hoje é terça, então terça e quarta sessão na Câmara. Aí, deixa eu falar. E aí, a gente, né, como eu falei, a gente começa 2024 com um ano sem terminar, né? Vamos dizer assim, na Câmara, né? E aí, quando a gente foi fazer a retrospectiva, né? Fui buscar lá os assuntos para poder colocar na retrospectiva em relação a tudo que rolou na Câmara, né? Depois até convido as pessoas para lerem, para entender, né, como que a gente chegou a esse ponto, a todo esse impasse, né, toda essa briga entre os garotinhos e Bacelar, que hoje impede a votação da LOA, né, a gente relata tudo que aconteceu, que vem desde lá da LDO, né, na verdade veio com a LDO, quando foi votada a Lei de Diretriz Orçamentária, e aí também foi uma discussão só, não teve nem recesso também no meio do ano, né? Porque como a LDO não era votada, não teve recesso. Depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei guia aí, né, para a LOA, foi aprovada com uma movimentação que foi considerada tumultuada, que Marquinhos não podia ter votado, votou, e aí ficou naquela discussão toda. Depois o prefeito vetou as emendas apresentadas, e agora a gente volta a toda essa discussão com a LOA, né? Sem saber de novo quando ela vai ser votada, né? Lembrando que acho que a LDO foi votada em 1º de agosto desse ano, né? A LDO. Depois do período de recesso. Depois do período de recesso. E não teve recesso. Não teve recesso. E agora também, mais uma vez, é que tudo indica, né? Enquanto não for votado, não vai ter recesso. E aí, a gente já começa também hoje, né? A sessão deve ser um pouquinho tumultuada, não sei, né? Eu não sei também se vão tentar amenizar para poder se chegar a um acordo,
Mas uma coisa que fechou o ano também, causando um pouco de estranheza, pelo menos em alguns vereadores governistas, é que a Câmara encerrou, sem comunicado prévio, o portal sem papel, né? Ou seja, que todas as leis hoje na Câmara, ofícios, eles tinham uma plataforma onde esses documentos eram inseridos justamente para evitar o uso de papel. E esse contrato foi encerrado no final do ano passado, no dia 28, e os vereadores que tivessem interesse em baixar os documentos teriam que fazer isso até o dia 31. Aí alguns vereadores reclamaram que o tempo era muito pequeno, né, para você fazer esse backup, né, e a gente tentou buscar mais algumas informações. Então, assim, ou seja, alguns impactos também já estão sendo sentidos dentro da própria Câmara, né, e aí isso com certeza vai repercutir hoje na sessão, acredito, né? Mas o mais importante nesse momento realmente é a LOA, até para que a gente possa resolver, para que essas instituições possam ter sua vida resolvida, né? Não dá para viver nessa insegurança. E aí, como eu falei, a insegurança não vem sendo só provocada por parte da Câmara, mas também no momento em que a própria prefeitura, o próprio conselho, né, não se posiciona de como vai ser o pagamento dessas instituições. Isso também é preocupante, né? Ou seja, não tem... Tá, o problema lá político da LOA não se resolve, mas e aí? E essas instituições? Elas vão receber? Vão receber quando? Vão receber como? De que forma? Elas podem começar a prestar atendimento na garantia que vão receber? Então, assim, essa insegurança... Bons questionamentos, né? Que são, na verdade, os questionamentos Exatamente, são os nossos questionamentos. E quando você perguntou, Nogueira, a questão você falou alguma coisa sobre as famílias... Desculpa. As famílias estão sabendo dessa situação, né? Assim, sempre quando está no colégio, fazendo um comparativo, vai ter aula amanhã, ou não vai ter prova amanhã. O professor manda um bilhetinho para os pais. Isso, então. Eu fiquei aludindo aqui uma coisa. Será que vocês... Os responsáveis sabem dessas instituições, dessa questão. Os pais? Isso, os pais sabem. Algumas pessoas até foram na audiência pública, foram lá assistir, né? Porque a gente informa todos o que está acontecendo. Então, foram para isso, para ver que a gente está lutando, né? Que a gente está batalhando para que a gente continue assistindo os filhos deles, né? Então, quando se fala da insegurança, a insegurança não é só da instituição, estou falando Meninos de Ouro, a insegurança não é só da instituição, só dos funcionários, é também dessas famílias todas, né? Ela ultrapassa os muros da instituição e alcança essas famílias todas que estão ali, que já são atendidas e que aguardam ser atendidas também. O que você falou não é uma novidade, mas é muito sério. Muitas crianças usam as instituições não só para as atividades oferecidas, mas como para se alimentar. Como muitas crianças vão às escolas, vão aos colégios para se alimentar também. Também, isso. Também para se alimentar. Então, assim, a gente vive uma realidade aí muito, muito, muito difícil. E o que ela falou, né? Eles fazem uma refeição no projeto e a outra eles fazem na escola. Então, assim, né, lá vocês oferecem o quê? No caso, na parte da manhã, lanche e almoço? Da manhã, almoço, e à tarde, o lanche da tarde, e, se eu não me engano, também o jantar. Né? Eles já saem dali com o jantar, né? Então, é uma... Você vê que tem mais uma pegada. Vamos colocar a LOA para ser votada e fazer as emendas, as indicações de mudança. Eu vi aqui na matéria de 2019, de 21 de outubro de 2019, uma presidente de uma associação, de uma entidade do Farol, colocou na LOA de 2020 a sugestão para investimento lá no saneamento básico do Farol. Então, assim, todo esse processo aí para ser feito ainda agora. E aí você fala, como é que é? O próprio Marquinhos já falou, vai colocar emenda se a gente só não tem a maioria. Então você não consegue ver assim uma solução pacífica para essa coisa, né? O que deixa mais preocupado ainda. Porque se o presidente da Câmara falou, hoje não tem, a oposição não tem mais a maioria. Então se a gente colocar uma emenda, não vai ser aprovada. O Marquinhos até, inclusive, fez uma publicação nas redes sociais dele na semana passada, dizendo por que a LOA não foi votada, né? Então ele fala que a Bolsa,
né, ele fala que não tem bolsa universitária, o reajuste salarial para os servidores ativos, aposentados e pensionistas também não está, e a Elaine Leão já respondeu isso aqui, né, no programa, também na audiência, né, inclusive a gente trouxe a entrevista, ampliação do transporte universitário para todos os bairros diferentes, destinação de recursos para o comércio. Ou seja, essas são algumas das alegações que são feitas e que eu acho que são justas, mas elas podem ser feitas com a apresentação de emendas, segundo falam os governistas, né? Mas aí o que você falou, colocou aí, né? Como hoje a oposição tem a minoria, eles acreditam que se essas emendas forem colocadas, elas não serão atendidas, né? Mas aí cabe a população também fazer o julgamento, né? Se a população acha que bolsa universitária realmente tem que ser colocada e ela vê lá quais foram os vereadores que votaram contra, né? E dá a resposta a eles nas urnas, né? Então aí ele fala, o Marquinhos apontou, por exemplo, que na qualificação profissional, por exemplo, foram colocados na lei R$400 para poder, no fundo de qualificação, no Fundo Municipal de Habitação. Anual. Do Fundo Municipal de Habitação, ele fala que foi colocado R$800 por ano. Então ele acha que isso. No programa Minha Casa Meu Sonho, foram colocados R$100 por ano. Saneamento básico, ele diz que é R$700 por ano. No Fundo Municipal de Cultura, R$11 mil. Né? Então, ele disse também, né, claro, dos impactos na própria Câmara. Menos de 5 milhões no orçamento, do orçamento enviado pela Câmara. Remanejamento de 0% do legislativo. Lembra que a gente já colocou aqui que os vereadores da base já falaram que, né, colocariam 20%. R$20 mil destinados para os projetos culturais da escola legislativa, o que decretaria o fim da escola. Também é outra coisa colocada. E ele fala também que há aumento para o cartão Goitacá e também, né, segundo ele, aumento de RPAs, que é uma coisa que eles vêm questionando. Todos esses pleitos são colocados diariamente na Câmara, né? Geralmente sim, nas sessões. Isso sempre são assuntos que entram na pauta e acho que são assuntos que precisam serem discutidos mesmo, mas que sejam discutidos da forma que tem que ser, né? Colocados no plenário. Sim, mas são todos justos aí, se não todos, acho que todos, mas a maioria aí são pleitos importantes e necessários para a população. Mas que sejam colocados no plenário, né? E aí no plenário que seja discutido. Agora, enquanto ficar nesse... aí não vai para o plenário, não se discute, e aí cria esse clima de insegurança, porque falar que assim, o prefeito tem dinheiro, vai poder governar com o duodécimo é 250 milhões, então tem dinheiro, sim, mas e aí? Tem dinheiro? Como que vai ser? Vai chegar essas instituições? Elas vão poder continuar prestando atendimento dela? Como vai ser? É isso que não se sabe até agora, né? E é isso que cria toda essa insegurança e a gente torce que seja resolvido, né? Para que vocês possam ter a tranquilidade de volta, porque até vocês chegarem a receber esse recurso da prefeitura, como foi no ano de 2023, como você colocou, foi um trabalho de 16 anos, 17 anos, né? Ou seja, antes vocês fizeram esse trabalho, quase que um reconhecimento, na verdade é um reconhecimento por todo o trabalho que vocês fizeram por mais de 17 anos, sem nenhum tipo de suporte do poder público, né? Exatamente. E agora que vocês conquistam isso, não é justo vocês ficarem nesse sufoco, né? Não é justo, nem pra gente, nem para os nossos funcionários, nem para as nossas crianças, nossas famílias, né? As famílias que estão assistidas, não é justo. Porque realmente uma insegurança grande, né, que fica, né? Mas assim, a gente torce que tudo seja resolvido, que a Meninos de Ouro, todas as outras 12 instituições e todos os outros serviços que a gente não colocou aqui, mas os próprios hospitais filantrópicos, várias outras questões que também foram colocadas como insegurança, né, que sejam resolvidos, né, que não precisem mais ficar nessa insegurança, nesse medo, né, que possam começar 2024 com tranquilidade, né, apesar dela ainda não ter vindo, a gente torce para que ela venha o quanto antes, né, Nogueira? Não tenha dúvida que 2024 seja de prosperidade, como diz lá. De prosperidade, como disse o nosso pai de santo, nosso Babalorixá lá, enfim, todas as religiões, não importa, o importante é que seja de paz e prosperidade. A gente tendo paz, a gente tá de boa com tudo. Olha só, se tem paz aí, já estava de boa. Se não já tem estava resolvido. E é aquela história, né? A gente sempre comenta os fatos como são e fala a notícia como ela é, mas é evidente que, como todo ser humano e brasileiro especialmente, somos esperançosos de uma solução. Você fala, da onde pode vir essa solução? A gente imagina, né? Dos líderes maiores, essa coisa toda, mas do jeito que a gente foi elencando os elementos
conflitativos aqui, dificilmente essa coisa vai... Vamos ver, de repente, sei lá, virou o ano, né? Virou tudo aí, vai que zera tudo aí. Hoje está tudo em paz. E a gente acha, o recado que fica, né, para todo mundo é que realmente abracem esses projetos como o Meninos de Ouro, na toda a sociedade, não só o poder público tem essa obrigação, como a gente falou, mas toda a sociedade tem, porque, né, quando você tira um jovem da rua, do convívio de situações de risco, como a violência e tal, é toda a sociedade que está ganhando, né? Então, assim, a gente teria muito menos pessoas envolvidas com crimes se a gente tivesse cada vez mais projetos dessa magnitude, dessa grandeza, atendendo em áreas das mais distintas, né? A gente está falando do Parque Prazeres, mas a gente já mostrou aqui que é de projetos que atuam em Uraí, projetos que atuam em Goitacazes, né? Outros que estão aqui na área central, mas atendem crianças de várias localidades. A Meninos de Ouro mesmo, como a Cindy colocou, atende crianças de travessão, né? Ou seja, tamanho, a amplitude, e muitas vezes para aquelas crianças é ali que começa o sonho dela mesmo, principalmente quando se trata de futebol, que a gente falou aqui, é ali que começa o sonho dela, né? Mas quantos outros atendimentos são realizados lá? A gente falou, tem música, tem desenho, tem atendimento com psicopedagoga, tem música, né? Eu vi aqui os violões lá, eu acho que deve ter aula de violão, como é que é? Eles têm aula de violão, gostam muito, né? O pessoal é muito, muito envolvido, né? E eu reitero a sua fala quando você fala que não é só uma questão do poder público, né? Então deixa aqui também esse apelo a toda a sociedade em geral para nos conhecer, né? Conhecer as outras instituições e que eles possam realmente entender, virar uma chave, sabe, na mente, entender que todo mundo pode fazer um pouco e esse pouco que todo mundo faz é muito para a gente, para essas crianças, né? E que realmente a gente tira da rua e que oferta e tudo que a gente oferta lá para eles. Como você falou, eles chegam com um sonho de ser jogador de futebol, mas daqui a pouco eles descobrem outras áreas, outras vertentes, para onde eles podem caminhar e crescer. Né? E para a gente é muito importante que a sociedade se conscientize disso. O poder público também, lógico, né? E que a gente realmente conclua tudo isso aí com muita paz e que a gente volte a ter essa segurança, para poder continuar ofertando esse trabalho, socorrendo, dando esse suporte às nossas crianças lá, às famílias em geral. E que as brigas políticas fiquem, né, onde tem que ficar. Onde tem que ficar, e que a gente não seja, né, não respingue na gente essa. Né? Bom, vamos começar mais né? Começar a finalizar aqui o Folha no Ar, e estamos começando mais um ano, mas que seja tudo isso revertido. Se a 2020 levou 14 dias do ano novo, né, que esse leve pelo menos, né? Hoje já tem audiência, a gente vai acompanhar. Audiência não, sessão. Audiência não, perdão, sessão. Estou lendo aqui sobre a audiência. E vamos acompanhar também os desenrolar, né? Nós já pedimos aí novos posicionamentos do Ministério Público, né? E também ao Judiciário para tentar entender aí, né, quais serão os próximos passos, né? Porque a gente veio de um fim de ano que estava muito de plantão judiciário, e no plantão judiciário é muitas vezes difícil até de tomar um posicionamento desse, né? Mas vamos ver que agora, essa semana aí, né, e no máximo na próxima semana, quando voltam realmente as atividades, como é que se vai ter algum desfecho aí, tanto por parte do Ministério Público em, às vezes, ingressar também nessa ação que já é movida. A gente não sabe ainda quais serão os próximos passos, mas que se tenha pelo menos essa segurança. E a segurança não é nem, o que eu falo não é nem tipo assim, obrigar a votar a LOA, se isso a justiça definir isso, né? Tenho certeza que o presidente da Câmara vai cumprir, como ele sempre deixa claro que a ordem judicial tem que ser cumprida. Mas principalmente na questão de sentar e falar, olha, como que vai resolver? Tá, vai resolver como? Tá, não vai votar a LOA, mas vai ser como? Essas instituições vão receber como? Quando? Vai ser pago de que forma? Porque você também não pode pagar, né, de qualquer forma, porque tem responsabilidade financeira e fiscal por parte do poder público. Você não pode, né, até cair como improbidade administrativa se não fizer tudo certo. Mas e aí, quem vai definir como vai ser, como serão as regras desse jogo a partir de agora? Alguém precisa sentar, né, precisa ter um juiz para esse jogo, né? O que substitui a LOA é difícil de arrumar. Que a LOA é que dá tudo isso, né? Sim, mas para essas instituições que são mais, vamos dizer assim, urgentes, o que é? Essa é a dúvida. O que vai ser feito? Né? Agora, e agora? Não tem a LOA, mas tem dinheiro, e esse dinheiro vai poder ser pago? Vai pagar quando?
Como que vai ser? Essas empresas vai ter que fazer um novo contrato? É o mesmo contrato? Vai ter que fazer um adicional? Vai ter que fazer uma suplementação? O que vai ser feito? Alguém precisa definir isso, né? Não dá para ficar nessa insegurança. De fato. Minha querida Cíntia Sardinha, muito obrigado pela presença. Dê um abraço lá na Raquel, na equipe inteira, aquelas crianças também que eu imagino que vocês, né, cuidam aí com muito carinho, com muita dedicação. Um ano novo aí de muita paz e de prosperidade, sobretudo. Obrigado pela sua presença aqui, sucesso lá. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade e vamos continuar aí na expectativa, né? Sempre. Expectativa sempre. Bom, Rodrigo, vamos à luta. Quer dizer, vamos seguir na luta. Vamos, hoje o dia promete hoje, aí. Amanhã, hoje é o dia quente. E amanhã, quarta, já tem jornal de novo. Tem. É isso aí, a primeira edição de 2024 já está amanhã nas bancas. Isso. Não tem refresco, não. Você deu plantão agora não, né? Meu plantão foi no Natal. Esse eu fiquei de boa. Tá legal, bacana. Fiquei de boa não, porque eu fiquei atrás da Cíntia lá para marcar ela para vir aqui no programa, né? Fiquei no ano novo já perturbando todo mundo, mas a Cíntia está aqui com a gente e agradecer desde já a Cíntia, parabenizar toda a equipe lá, dizer que o espaço está sempre aberto aqui, independente desse momento de impasse. Acho que foi um momento para a gente também, está sendo um momento muito bom para a gente conhecer essas instituições e dar oportunidade para que a sociedade também conheça essas instituições e possa abraçar também, porque hoje... se existe uma dependência, de uma certa forma, né, de recursos públicos, é porque também a comunidade talvez não abrace o suficiente, né, para poder, então, que cada vez mais pessoas possam abraçar, né, que os empresários possam apoiar iniciativas como essa, que vocês também possam cada vez mais fazer a parte de vocês. Eu sei que vocês buscaram isso, né, ou seja, foi o que a gente falou, para vocês chegarem a passar a receber em 2023 o recurso, foram outros 16 anos de muito trabalho, de muito, né, sufoco. Sim. Então agora que vocês conseguem respirar um pouquinho mais aliviado, vem esse baque aí, então a gente torce que isso, torce de fato que isso seja resolvido quanto antes, tá bom? Muito bem, são 8h51, Rodrigo, obrigado por hoje, Beto, valeu, Cíntia mais uma vez, a você que nos acompanhou aqui também, muito obrigado, continue ligado aqui na Folha FM, a gente volta amanhã, e amanhã também, bem cedo, o Jornal Folha da Manhã estará aí nas bancas e nas casas dos assinantes. Tem ainda o caderno Retrospectiva para você acompanhar, então fique atento aí. O programa tem um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.